Olá, inicia-se então o capítulo 11, capítulo no qual vamos tratar do voltímetro. Então, baseado no exemplo anterior, que nós vimos como ler uma entrada na lógica usando a função read DC do próprio C18, vamos agora aplicar esse conhecimento para desenvolver um voltímetro. Então, introdução. O voltímetro é um instrumento capaz de medir a tensão de um circuito e apresentá-la em uma interface homem-máquina, que pode ser do tipo de display de 7 segmentos, LCD, display gráfico, etc. Estes instrumentos possuem uma alta impedância de entrada, para que assim não interfiram no funcionamento do circuito mensurado e podem medir ampla faixa de tensão a nível de corrente contínua ou alternada. Neste capítulo, será desenvolvido o voltímetro DC, utilizando uma entrada analógica do microcontrolador, onde o resultado mensurado será apresentado em um display de CD, conforme sugere o modelo apresentado a seguir. Então, nós temos aqui um modelo de projeto, tá? Vai ser um LCD, uma entrada comum e uma entrada DC, que vai ser a entrada para a gente fazer a medição analógica. A entrada COM deixará o voltímetro e o circuito a ser mensurado na referência, enquanto na entrada DC será aplicada a tensão no qual deseja-se medir. A faixa de tensão contínua projetada para a medição será de 0 V a 102,3 V, com precisão de 0,1 V. Como o microcontrolador mede na faixa de 0,5 V, será necessário um circuito de condicionamento de tensão para que, quando a tensão máxima for medida, neste caso 102,3 V, haja 5 V na entrada analógica e, quando a tensão mínima, ou seja, 0 V, haja 0 V na entrada analógica, e assim linearmente, dentro dessa faixa. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? A gente vai medir o nosso voltímetro de 0 a 102,3 V. Mas para fazer isso, é claro, a gente não pode injetar uma tensão tão alta na entrada analógica do microcontrolador, senão ele vai queimar com certeza. Então é preciso um circuito de condicionamento. Esse circuito de condicionamento está sendo mostrado aqui, ó. Nós temos a entrada DC, aqui a entrada comum é de referência, tá? Seria o cabo terminal preto do voltímetro, está na mesma referência da placa, GND. E aqui a entrada DC. Nós temos aqui dois resistores. Esses resistores vão condicionar o sinal, ou seja, quando tiver 102,3 volts aqui na entrada, vamos ter aqui, na verdade, 5,6 volts entrando na entrada analógica do microcontrolador. E assim linearmente, tá? Então, sem circuito, o microcontrolador vai queimar. Então, você tem que ter um circuito de condicionamento para diminuir essa tensão, para que quando houver 102,3 volts na entrada aqui, haja 5 volts aqui. Quando tiver 0 volt aqui, haja 0 volt aqui, e assim linearmente. As entradas DC e COM servirão para realizar a medição do circuito, enquanto que a saída OUT ficará conectada à entrada analógica do microcontrolador. Com o circuito condicionado montado, no momento que houver 102,3 volts entre os terminais DC e COM, a saída OUT será dada de acordo com o cálculo a seguir. Ou seja, aqui nós temos um exemplo. Digamos que haja 102,3 volts na entrada analógica. Qual vai ser a tensão observada na saída OUT? Aqui é um cálculo, tá? O OUT, que seria essa tensão aqui que vai para o microcontrolador, ela é dada por DC, DC é essa entrada aqui de tensão, vezes o R2, dividido por R1 mais R2. Então, nota que quando houver 102,3 volts, nós vamos ter ali naquele ponto 5,06 volts. Por quê? Uma resistência, no caso R2, é de 0,52 ohms, ou seja, 0,52 kΩ, ou seja, 520 ohms. E na parte aqui no denominador, nós temos 10,52, que é a soma de 10 kΩ mais 0,52 kΩ. Esta será a tensão máxima na entrada analógica do PIC. Dessa forma, a figura abaixo mostra a relação da tensão medida e da entrada analógica do controlador. Então, quando tiver 102,3 volts na entrada de tensão, vamos ter 5,06 volts chegando ao microcontrolador. Quando tiver 0, vai virar 0, assim linearmente. A curva que relaciona a tensão de saída Vout com a tensão de entrada Vin terá a característica apresentada a seguir. Então, note, quando tiver 5,0 volts na entrada analógica do PIC, é porque sinal que tem 102,3 volts na entrada analógica sendo aplicado no circuito de condicionamento. E assim linearmente, tá? É uma curva linear. O conversor do PIC é de 10 bits, o que indica que o mesmo é capaz de ter uma resolução de 1024 pontos, já que 2 elevado a 10 é igual a este valor. A tensão a ser medida estará ligada a uma das entradas analógicas do microcontrolador, no qual fornecerá como resultado um valor binário na faixa de 0 a 1023, de acordo com a tensão de 0 a 5 volts. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual converte a escala de entrada para os bits referentes à conversão AD.
Então aqui temos um gráfico que converte a tensão de entrada analógica para o resultado da conversão ADC, né, lida a partir da função VDDC. Note que quando há 102,3 volts, nós vamos ler 1023. Quando houver 51,1, vamos ler 511, e assim linearmente. Porque 102,3 vai ser, na verdade, 5,6 da entrada. E 5,06 nós sabemos que é a tensão máxima de entrada na lógica, no caso 1023, resultado lida através da função IDDC. Desta forma, haverá a seguinte relação matemática entre o resultado da conversão AD e a medição da entrada DC. Então, note, aqui foi feito um gráfico que foi uma tabela que relaciona o resultado da conversão DC, de 0 a 1023, com a tensão analógica medida na entrada antes do circuito de condicionamento. Então, após o cálculo, a gente chegou a essa conclusão aqui, essa equação aqui, tá? Que Vin é igual a 102,3 vezes ADC dividido por 1023. Note que a ADC retorna de 0 a 1023. Quando houver 1023 aqui, digamos que o ADC retornou 1023. 1023 dividido por 1023 vai dar 102,3, que é a tensão máxima. E assim linearmente. Então, essa aqui é uma forma de obter o valor, saber o valor da tensão presente na entrada, usando o conversor analógico para digital. A gente faz uma pequena equação que relaciona o resultado da conversão ADC com a entrada de tensão que está tendo no microcontrolador. Ou seja, após a leitura da entrada analógica, deve-se executar o cálculo matemático acima de forma a obter o valor da tensão de entrada medida pelo circuito e apresentá-la no display. Então, no exemplo anterior, nós lemos, foi feita a leitura da entrada analógica e em seguida o seu valor já foi apresentado no display. Aqui não, a gente vai ler o valor da entrada analógica, vai fazer um cálculo, que é esse cálculo aqui, de acordo com essa equação. Aqui no ADC, na verdade, vai ser o IDDC, que é a função que lê o valor analógico, e vamos em seguida apresentar esse resultado no display LCD. Então esse vai ser o passo que nós vamos executar aqui no nosso experimento. Esquema elétrico. O esquema elétrico para este projeto está apresentado a seguir, onde a entrada de tensão DC está conectada à entrada analógica do microcontrolador N0. Além disso, o display LCD permitirá apresentar a tensão medida. Então note que o esquema elétrico, tá? Nós temos aqui o PIC, tá? Ele tem aqui essa conexão com o display, nada mudou em relação a isso. Aqui a entrada analógica que mudou. Note que antigamente o trimport ficava ligado diretamente na N0, porque o trimport só variava de 0 a 5 volts. Agora não, tem um circuito de condicionamento. Esse circuito de condicionamento vai permitir diminuir essa tensão para um nível adequado para o microcontrolador funcionar, de 0 a 5 volts. Tá? Então, tem aqui a entrada DC e COM. Aqui você vai aplicar uma tensão de 0 a 102,3 volts DC. E aqui na entrada RE0 vai ter o reflexo disso passado pelo circuito de condicionamento, onde vamos ser capazes de ler e assim mensurar a tensão que está sendo aplicada, aplicando esse cálculo apresentado nesse tópico. Fluxograma. O algoritmo para o desenvolvimento deste projeto está apresentado a seguir. Então, como é que está feito o nosso fluxograma? O início, depois temos a inicialização de LCD, configuração de I/Os, configuração da DC. Até aqui muito parecido com o que a gente já tem usado até agora. Faz a leitura de N0, converte para volts e atualiza a LCD. Então esse é o passo que está sendo feito aqui nesse programa. Ele vai inicializar a LCD, configuração de I/Os, configuração da DC. Isso vai fazer aqui no início. Em seguida, no loop principal, ele vai ficar só fazendo a leitura do N0, convertendo para volts e atualizando o LCD. Vamos ver então o código-fonte preparado. Temos aqui os includes, tá? Veja que é muito parecido com os exemplos que nós temos usado até agora. Temos aqui o delays, o string. Aqui tem uma biblioteca de conversão, a stdlib, que vai ser a conversão de numérico para caractere. Mas, no geral, é muito parecido com o que a gente tem usado até agora, as bibliotecas utilizadas. A configuração dos configuration bits também não mudou nada. Aqui nós temos uma novidade, que é a prototipagem de uma função, no caso a função levoltímetro. Ao invés de a gente fazer uma leitura no corpo do programa, dentro do bloco while, a gente criou uma função que vai fazer a leitura e já a conversão, e vai retornar para a gente um valor convertido de tensão. Vai ficar mais modular o nosso programa. Em seguida, estamos no bloco main. No bloco main é feita a configuração da entrada analógica, a inicialização do LCD, também a configuração dos pinos analógicos, mesmo no tópico anterior, tá? E entramos aqui na função while1. Na função while1, o primeiro passo é chamar a função levoltímetro. Essa função levoltímetro vai lá na entrada analógica 0, vai aplicar aquela fórmula que nós vimos,
fazer a leitura e retornar para a gente o valor de 0 a 102,3, referente à tensão aplicada na entrada do microcontrolador. Esse valor é convertido para a variável texto, através da função i2a. Por quê? O levoltímetro vai retornar para a gente um valor numérico. Como no display é apresentado um valor caractere, ele tem que ser convertido. Isso é feito usando a função i2a. Em seguida, a gente concatena. O que é concatenar? Concatenar é somar, adicionar um texto. Por exemplo, imagina o texto Brasil. Por exemplo, e depois República. Então, você tem República e tem Brasil. Então, você concatenando, você vai ter República do Brasil, no caso, né? Porque você tem duas frases, República e do Brasil, mas separadas. Você concatenando, você vai somar essas duas strings. Então, você tem República do Brasil. Aqui é a mesma coisa. Você tem que levoltímetro, vai dar um valor de 0 a 102,3. Vai ser convertido para a variável texto, vetor texto. Eu tenho que colocar a unidade. Se eu mostrar o display o valor sem mostrar a unidade, a gente não vai saber o que se refere àquele valor. Então, eu vou fazer uma concatenação, ou seja, vou pegar aquele de 0 a 102 e vou somar com o V, para ter assim um valor, um valor caractere apresentado no display. Em seguida, é feita a apresentação no display, usando a função LCD texto, e fica fazendo esse loop constantemente. Aqui embaixo nós temos a função levoltímetro. Aqui é declarado algumas variáveis logo no início do programa, tá? Float, V e AD. São duas variáveis do tipo casa decimal, ponto flutuante nós estamos utilizando. Aqui é feita o início da conversão, aguarda-se a conversão terminar. Aqui faz a leitura da entrada na lógica, ou seja, de 0 a 1023, carregando a variável AD. E aqui calcula a tensão. V é igual a 102,3 vezes AD, dividido por 1023, da mesma forma que nós havíamos planejado aqui nesse tópico, nessa equação. Então veja que é a mesma coisa. A gente faz o produto de 102,3 pelo AD e divide por 1023. E retorna o valor de tensão, que vai vir nesse ponto aqui para fazer a conversão do numérico para caractere e apresentar na LCD. Então acho que o nosso programa, pessoal, ficou mais organizado agora. Por que está mais organizado? Porque está mais fácil a leitura dele, porque temos uma função exclusiva para ler o voltímetro. No próximo tópico, nós vamos fazer uma função para ler o amperímetro. E no seguinte, um watímetro, que nada mais é que vai ser que o produto da leitura da tensão pela corrente, encontrando assim a potência que está sendo consumida pelo circuito. Por enquanto, por hora, nós estamos fazendo apenas um voltímetro, mas em seguida nós vamos implementar o nosso projeto, obtendo o valor de corrente, em seguida de potência e depois de energia. Tá? Então, por isso que a gente está dando passo a passo, para ficar bem claro. Bom, senhores, então esse foi o experimento de leitura de tensão, tá? Eu vou copiar aqui o código, vou levar lá para o MPLAB. Tá? Vou pedir para compilar. Vou pedir então ao senhor de que monte de esquema elétrico apresentado, você pode montar uma placa padrão, no protoboard, ou se precisar adquirir um kit didático conosco, já vai preparado para isso, tá? Fazer esse programa, gravar no microcontrolador e observar o seu funcionamento. Muito bem, senhores, temos aqui o resultado da compilação, note que ocorreu com sucesso, tá? Como esperado. Então, eu vou pedir aos senhores então, que façam então, os procedimentos para testar o experimento e se preparar, porque no próximo capítulo vamos estudar o amperímetro. Então, agradeço a atenção de todos e nos vemos em breve. Até mais.